Crespo monta a melhor 11 possível para voltar a vencer no Brasileirão. Vamos falar muito sobre a escalação, vamos falar muito sobre o jogo de logo mais que acontece contra a equipe do Ceará. Vamos falar também sobre a treta envolvendo São Paulo, Flamengo, Palmeiras. Tem bastidores aí importantes sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Daqui a pouquinho tem São Paulo em campo, né? Não tem ninguém muito animado para ver o São Paulo voltar a jogar depois do que aconteceu, né, na última quinta-feira. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos lá. Brasileirão aí é o que restou e tem que vencer para continuar aí na briga por uma vaga na próxima Libertadores da América, belezinha? Porque tá ruim agora, tá, mas jogar Sul-Americano que vem pode ser pior, né? Então tem que buscar essa vaga aí, tá bom? E hoje, como a gente já comentou com vocês, e desde a sexta, se não me engano, sexta foi sábado, não vou lembrar agora, que foi confirmado aí o protesto, né, que vai ter aí antes do jogo começar contra a equipe do Ceará. Tá aí, ó. Além do público reduzido, que evidentemente vai ter um público baixo, né, cara? Tipo assim, depois da palhaçada que foi feita na quinta-feira, né? O time ser eliminado da forma que foi, porque a questão nem se ser eliminado, a questão é como você é eliminado. Na forma que você é eliminado, né? E foi um vexame pela forma que o São Paulo foi eliminado, pelo jeito que os jogadores aí não conseguiram fazer nada, né, cara? Jogando em casa com 60 mil pessoas, entendeu? Além também da diretoria, né, cara? De botar só ingresso caro, né? De fazer de tudo para poder afastar o torcedor do estádio, né? Fora as coisas que acontecem politicais, né? Querendo vender a base, as vendas ridículas que foi feito, né, cara? Então, tipo assim, tudo isso, né? Você põe tudo isso aí, irmão, no balaio e você afasta o torcedor do estádio, entendeu? Você junta tudo isso e afasta o torcedor do estádio. O que não falta é motivo para o torcedor não querer ir para o estádio depois de tudo que vai acontecendo no São Paulo. Além da eliminação, porque não é só a eliminação, né? Além do público reduzido, a principal organizada do São Paulo, a torcida independente, convocou um protesto para ocorrer antes da partida. A manifestação está prevista para começar às 18 horas, né, às 6 horas aí, em frente ao portão principal do Morumbi, pela rota que o ônibus da delegação do São Paulo chega, né? O ônibus do São Paulo deve passar aí, né, no portão principal por volta das 6h30, tá? E o processo está marcado para 6 horas, né? Então, o horário está previsto aí, né, que o São Paulo chega, né? Então os jogadores do São Paulo devem chegar com o protesto acontecendo, né? A previsão é que isso aconteça. A organização, né, da Independente pretende cobrar a diretoria respostas e mudanças após sequência de resultados que tem frustrado o torcedor do São Paulo, né? E além também da organizada, vai ter muito torcedor comum, né, que vai estar lá cobrando também, né? Não é só a organizada aí não. Então vários torcedores que nem são de organizada, né, que são torcedores comuns mesmo, né? Quem quiser ir pode ir lá para poder cobrar, para poder fazer esse protesto aí, né? Enfim, tô com uma curiosidade para saber se a diretoria vai estar lá hoje, né? Porque assim, o protesto foi marcado, como eu falei, foi na sexta ou foi no sábado. Então, tipo assim, 2 dias antes do jogo, 2, 3 dias antes do jogo, que é hoje, já tá marcado esse protesto. Então os caras sabem que vai ter protesto hoje. Então eu quero ver se eles vão pro jogo sabendo que vai ter protesto contra eles, ou se os bandos de frouxos vão ficar em casa, vão ficar na Barra Funda, vão ficar em qualquer outro lugar que não seja no estádio. Tô curioso para saber isso, entendeu? Quero só ver se os bonitão vão pro estádio hoje. Ah, não, hoje vai ter protesto lá, vou ficar na minha casa que é melhor, não vou nem pro estádio. Quero só ver se vão pro estádio aí ou não, né? Sabendo que vão ter um protesto, que vão ser cobrados hoje lá no Morumbi, né? Enfim, vamos lá falar sobre o jogo agora. Tá aí, ó. São Paulo e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Jogo aí da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que fecha a rodada, né? O último jogo é hoje aí, né, desta rodada. Transmissão do jogo, Sport TV e Premier apenas TV fechada, tá bom? Aí, rapaziada, o que acontece? Vamos lá, a gente deve ter um time aí hoje bem parecido com o que a gente teve contra a LDU, né? Que jogou na quinta-feira aí, com uma mudança só aqui, né, que é a volta do Cédric Soares, porque contra a LDU jogou o Rigoni de ala, né, que foi muito criticado, jogou mal, e hoje o Cédric deve voltar para a ala direita. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo deve entrar em campo com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, que foi o mesmo trio que entrou
na quinta-feira contra a LDU. Enzo Dias na esquerda e Cédric Soares na direita. Pablo Maia e Bobadilha como dupla de volantes. Rodriguinho como meia mais avançado. E na frente, Ferreirinha e ele, Luciano, tá? Esse deve ser o time do São Paulo que deve entrar em campo hoje contra a equipe do Ceará, segundo o Globoesporte.com. O Globoesporte.com vem errando algumas escalações, vem errando várias, né? Mas eles botaram esse aí, o provável São Paulo, né? Tipo assim, é o mesmo time, né? Só muda mesmo aí o Rigoni saindo e voltando o Cédric, né? Em relação ao time que tá na quinta-feira. O resto é o mesmo time. Luciano, Ferreirinha, Rodriguinho, Enzo Dias, né? O mesmo time que entrou aí, exceto o Cédric Soares, que não jogou nem contra o Santos e nem contra a LDU e retorna para o jogo de hoje, né? O Ferrarese aí tá machucado, de novo tá fora, já comentamos sobre isso aí, né? Aí o Ferrarese tá fora por lesão, o Luan tá fora, Marcos Antônio fora, Oscar, Caleri, Rian Francisco e André Silva, né? São os jogadores aí que estão de fora do jogo de hoje, tá bom? Pendurados, tem alguns pendurados que caso tomem cartão hoje contra o Ceará, vão ficar de fora do jogo de quinta-feira contra o Fortaleza. Isso mesmo, a gente joga hoje contra o Ceará, segunda-feira, e na quinta já tem jogo com Fortaleza, entendeu? Lá no Castelão, né? Então, bacana aí, né? O calendário que a CBF botou pro São Paulo. Segunda-feira e quinta. Espetacular. Aí, pendurados. Rafael, Mike, Arboleda, Ferrarese, Sabino, Alan Franco e Marcos Antônio, né? O Mike não vai jogar, pode tirar da lista. Ferrarese pode tirar da lista, tá machucado. E Marcos Antônio. Então, Rafael, Arboleda, Sabino e Alan Franco, qualquer um tomar cartão fica de fora do jogo contra o Fortaleza, né? Rafael, Arboleda, Sabino e Alan Franco é simplesmente a nossa defesa inteira, né? Esses que eu citei vão ser os titulares, ele vai ser o trio de zaga do São Paulo hoje, Sabino, Alan Franco e Arboleda, além do Rafael. Então, tomar cartão, ó, tá de fora do jogo aí da quinta-feira contra o Fortaleza. Belezinha, meu parceiro? Aí, meu amigo, meu Deus do céu, cara, vou falar um negócio pra vocês, viu? Quem apita o jogo, na minha humildíssima opinião, é um dos piores hábitos do futebol brasileiro, tá? Um dos hábitos que eu mais detesto, que eu odeio, cara. Eu odeio o árbitro, né? Não a pessoa. Cara, esse aqui, mano, tipo assim, eu nem sabia que ele apitava o jogo ainda. Tem até tempo que eu acho que ele não apita um jogo do São Paulo. Bruno Arleu de Araújo, tá, do Rio de Janeiro, ele vai apitar o jogo de hoje. Esse cara é lamentável, cara. Eu me lembro que eu acho que um jogo dele, um jogo que ele apitou esse ano, se não me engano, foi... Eu acho que foi Botafogo e Vasco, foi Botafogo Fluminense do Campeonato Carioca. Meu amigo, foi uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida. Foi no estadual, né, no Carioca desse ano, e ele tava apitando. Entendeu? Ele é lamentável. Todos são ruins? São, mas tem uns que são piores, né? Tem uns que são piores do que outros. Arbitragem aí lamentável, né? Bora ver o que ele vai fazer no jogo aí de hoje, tá bom? E quem vai estar no VAR vai ser o Rodrigo Nunes de Sá, também do Rio de Janeiro, tá? Então de olho na arbitragem aí, porque é uma arbitragem problemática, uma arbitragem já tem um histórico aí bem ruim, né? Não especificamente contra o São Paulo, né? Mas no futebol brasileiro no geral, porque o cara é muito ruim mesmo. Então, de olho nessa arbitragem lamentável que vai acontecer. Aliás, dessa arbitragem que vai apitar hoje, né? Se vai se lamentar, vamos ver o que eles vão aprontar. Mas, de olho, sempre tem que ficar de olho na arbitragem aí, né? Óbvio que Brasileirão, né, é da CBF e Libertadores é da Conmebol, né? São coisas diferentes, mas vale lembrar os últimos jogos do São Paulo, né? Fomos prejudicados lá em Quito, que teve pênalti pro São Paulo que não foi marcado. Pô, o gol que o Pablo Maia fez na quinta-feira, que foi anulado porque o árbitro deu falta do Luciano no goleiro, uma aberração, né? Então tem que ficar de olho aí na arbitragem de qualquer jeito, entendeu? Tem que ficar de olho, tá? São Paulo defende invencibilidade de quase 10 anos contra o Ceará no Morumbi. A última e única derrota do São Paulo para o Ceará em casa aconteceu em 2015 pela Copa do Brasil. Na ocasião, o time cearense venceu por 2-1 no jogo de ida das oitavas de final no Morumbi. No duelo de volta no Castelão, o São Paulo reagiu e garantiu a classificação com uma vitória por 3-0, com gols de Rogério Ceni, Thiago Mendes e Alexandre Pato. Se eu não tô maluco, se eu não tô doido, esse jogo aqui em São Paulo, 3-0 no Ceará, no Castelão, se eu não tô maluco, né? Ceni, Pato, Thiago Mendes marcaram os gols. Se eu não me engano, foi o último gol do Ceni pelo São Paulo. Se eu não tô doido, tá? Se eu não tô maluco aqui, esse gol do Ceni foi o último dele pelo São Paulo, né? Depois ele se aposenta, se eu não me engano, é isso aí, entendeu? Desde esse confronto que aconteceu em 2015 pela Copa do Brasil,
as equipes se enfrentaram 6 vezes com o mando do São Paulo. O retrospecto é 3 vitórias do São Paulo e 3 empates, tá? Então, tipo assim, os caras não ganham do São Paulo desde 2015, né? E foi pela Copa do Brasil. E de lá pra cá, 6 jogos, 3 vitórias do São Paulo e 3 empates. No Campeonato Brasileiro, especificamente, né, que é o que a gente vai jogar hoje, o domínio do São Paulo é ainda maior. O Ceará jamais venceu. Ih, rapaz, isso aqui dá um medo da porra, hein? O Ceará jamais venceu no estádio do São Paulo. Em 7 jogos disputados no Morumbi, pelo Brasileirão, foram 4 vitórias do São Paulo e 3 empates. Então tá, a última vitória dos caras foram... última e única foi 2015 pela Copa do Brasil. E pelo Brasileirão, eles nunca ganharam do São Paulo. Apesar que dá um medo desse negócio aí, né? Então o São Paulo tem tabus aí importantes, né? E a seu favor pro jogo de hoje contra a equipe do Ceará, né? Dá um medo desse tabu? Dá um medo da porra esse tabu, né, cara? Mas é uma informação importante aí. E é óbvio, né, rapaziada, que o São Paulo tem que vencer esse jogo aí de qualquer maneira, né, cara? O Mirassol perdeu na rodada, o Bahia venceu ontem, o Botafogo perdeu, né, que tá à frente do São Paulo. Só que o Fluminense está atrás, né? Já ali no retrovisor do São Paulo, com o jogo a menos, venceu, né? Então o São Paulo tem que vencer hoje para chegar aos 38. A gente tem 35, se vencer hoje vai para 38. Então tem que ganhar de qualquer maneira, tá? Dá nem para pensar aí em perder pontos hoje pro Ceará. Pô, perder ponto pro Ceará hoje, mano, aí realmente agora vai ficar bem difícil, tá? Vai ficar bem improvável aí essa classificação, porque, repetindo, tem times com jogos a menos ainda, né? Vários, no caso, é Fluminense, Botafogo, Mirassol, né? Então, tipo assim, já tá difícil agora. Se não ganhar os jogos em casa, então aí acabou. Esquece. Então tem que fazer o seu papel hoje de vencer a partida, tá bom? O Luciano, que querendo ou não, foi sim o principal responsável pela eliminação do São Paulo na Libertadores. Não foi o único culpado, mas foi o principal responsável aí. O Luciano atinge 12 jogos sem gols e vive o pior momento no São Paulo, sendo até vaiado no Morumbi, né, que foi na quinta-feira. Após o jogo ele foi vaiado, na hora que ele estava saindo do estádio, né, cara, ele tá aí há 12 jogos sem marcar gols. O último gol dele foi contra o Juventude, cara, que foi no comecinho do Crespo, se não me engano foi no terceiro jogo, não, terceiro não, foi... A gente joga contra o Flamengo, né, desde que o Crespo chegou, Flamengo, Bragantino, Corinthians e Juventude, né, cara, foi o último gol que o Luciano marcou foi no 4º jogo do Crespo, 4º. Né? E ele tá 12 jogos sem fazer gols, né? Então, tipo assim, tem muito tempo já que ele não faz gols. A chance de fazer gol hoje é bem grande, né, cara? Apesar que era pra ele ter feito na quinta-feira, não fez. Vamos ver se ele quebra esse jejum aí de gols hoje contra a equipe do Ceará. Enfim, vamos seguindo aqui. Bora falar sobre essa treta envolvendo aí São Paulo, Palmeiras e Flamengo, né? Que são os 3 principais times aí que estão na Libra, né? Temos aqui embaixo, já comentamos sobre as notas, né? Que o Flamengo lá, né, tem um acordo lá com a Libra, como todos os outros times têm, e agora o Flamengo quer simplesmente mudar os valores, sendo que já tem um contrato assinado, né? Tipo, esses caras fazem um acordo e querem mudar depois. Nunca... Imagina se a moda pega de assinar contrato e depois querer mudar, né? Depois querer mudar as coisas. Imagina se a moda pega. Aí o que acontece? O Alexandre Vieira trouxe aqui bastidores, né? Mais detalhes aí em relação à relação, no caso, de Flamengo e São Paulo, né? E também o Palmeiras, entendeu? E também o Palmeiras. Vamos lá, Alexandre Vieira. Relação entre São Paulo, Palmeiras e Flamengo se desgasta após divergências na Libra. O Júlio Casares e a Leila Pereira, né, presidentes de São Paulo e Palmeiras, mantinham uma relação muito próxima e cordial com Rodolfo Landim, que é o ex-presidente do Flamengo até o fim do ano passado, né? Então, Landim, junto com o Casares e Leila, sempre tiveram uma ótima relação, uma relação boa, né? Uma relação boa ali. Na época, os 3 clubes eram protagonistas na formação da condução da Libra, tá? Bloco que busca organizar a Liga de Clubes do futebol brasileiro. Segundo a apuração, o Casares e a Leila chegaram a tentar uma aproximação institucional com o BAP, né, que é o atual presidente aí do Flamengo. Mas não houve reciprocidade por parte da diretoria do Flamengo. A partir daí, a relação entre os clubes passou a esfriar, tá? Então era isso. Com o Landim, os caras tinham uma relação boa, uma relação próxima, né? Ali chegou o BAP, né, novo presidente, mudou a gestão do Flamengo,
E os caras, irmão, né, o São Paulo e o Flamengo tentou aí se aproximar aí do Landinho, do BAP, mas eles não, né, não foram recíprocos aí, nem com a Leila e nem com o Casares, né, a relação ficou bem fria aí. Fontes ligadas ao São Paulo afirmam que o Flamengo tem adotado uma postura individual dentro da Libra e estaria mudando pontos que já haviam sido assinados. Essa que é a questão. Os caras assinaram um contrato, né, lá, e agora quer mudar, assim que eles assinaram o contrato. A Gabriel mudou a gestão. Foda-se que mudou a gestão. Flamengo, o presidente do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo foi lá e assinou um contrato. Tá? E a gestão nova, ele herda todos os contratos, entendeu? Tudo que a gestão passada deixou, o novo presidente, a nova gestão herda. Seja coisa boa, seja coisa ruim, entendeu? Imagina se o Casares falou, opa, o que? Eu vou pagar a dívida que o Leco deixou? Eu vou nada, vou fazer o meu daqui pra frente. A dívida que o Leco deixou, eu não vou pagar. Imagina se isso acontece. Aí é brincadeira, a gente sabe muito bem que as coisas não funcionam dessa forma, tá? Essa conduta individual do Flamengo gerou incômodo nos bastidores e aumentou o distanciamento entre as diretorias. Atualmente, a relação entre São Paulo, Palmeiras e Flamengo é considerada ruim, marcada por desconfiança e falta de alinhamento político. Então, irmão, tá aí, né? E os três são os principais times da Libra, né? Os três estão conduzindo a Libra aí, porque é os três carro-chefe, né? Flamengo, São Paulo e Palmeiras, entendeu? E, pô, os caras estão aí, né, irmão? Divergindo, né? Os caras, a relação já tá ruim, aí o Flamengo quer destruir, né? Quebrar o contrato, mudar, né? Aí o contrato que ele mesmo assinou, e evidentemente que isso é antiético, os outros não gostaram. Aí o Flamengo entrou com eliminar na justiça para bloquear o dinheiro que os clubes têm para receber da Libra e conseguiu, então tá todo mundo puto com o Flamengo, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.